Olá, seres! E aí, pessoas, como vocês estão? Vamos continuar a leitura de Macunaíma? A gente parou no último vídeo, na página 29, onde a gente ia começar o conto 6 da Francesa e o Gigante. Vem comigo! A Francesa e o Gigante. Manap gostava muito de café e gigue, e muito de café e gigue, muito de dormir. Macunaíma queria erguer um papiri para os três morarem, porém jamais que papiri se acabar. Os puxirões gostavam sempre porque Gigue passava o dia dormindo e Manap bebendo café. O herói teve raiva, pegou uma colher, virou-a num bichinho e falou: agora você fica sorvetida no pó de café. Quando o Mano Manap vier beber, morda a língua dele. E então, pegando um cabeceiro de algodão, virou uma taturana branca e falou: agora você fica sorvetida na mangueira. Quando o Mano Gigue vier dormir, chupe o sangue dele. Manap já vinha entrando na pensão para beber café outra vez. Ai, Manap fez. Macunaíma, bem sonso, falou: você tá doendo, mano? Quando o bichinho me pica, não dói, não. Manap teve raiva, atirou o bichinho pra longe falando: sai, praga! E então, Gigue entrou na pensão para tirar um corte. O mandruvá branquinho tanto chupou o sangue dele que até virou rosado. Aí Gigue gritou: e Macunaíma: você tá doendo, mano? Ora, veja só, quando a taturana me chupa, eu até gosto. Gigue teve raiva, atirou a taturana longe falando: sai, praga! E então os três manos foram continuar a construção do papiri. Manap e Gigue ficaram de um lado e Macunaíma do outro pegava os tijolos que os manos atiravam. Manap e Gigue estavam tiriricas e desejando se vingar do mano. O herói não maliciava nada. Gigue pegou no tijolo, porém para não machucar muito, virou numa bola de couro duríssima. Passou a bola para Manap, que estava mais na frente. Manap, com um pontapé, mandou ele bater em Macunaíma. Esborrachou todo o nariz do herói. Ui! Que o herói fez. Os manos bem sonsos gritaram: uai, tá doendo, mano? Pois quando a bola bate na gente, nem dói não. Macunaíma teve raiva, se atirando a bola com o pé para bem longe e falou: sai, peste! E veio onde estavam os manos. Não faço mais papiri, pronto! E virou os tijolos virou os tijolos, pedras, telhas e ferragens numa nuvem de içás que tomou São Paulo por 3 dias. O bichinho caiu em Campinas, a taturana caiu por aí, a bola caiu no campo. E foi assim que Manap inventou o bicho do café, Gigue a lagarta rosada e Macunaíma o futebol. 3 pragas. No outro dia, com o pensamento sempre na marvada, o herói percebeu que Chetrara, mesmo de uma vez e nunca mais que podia aparecer na rua Maranhão, porque agora Venceslau Pietro Pietra já o conhecia bem. Imaginou, e ali pelas 15 horas teve uma ideia. Resolveu enganar o gigante. Enfiou o Membi na goela, virou o Gigue na máquina telefone e telefonou para Venceslau Pietro Pietra, que uma francesa queria falar com ele a respeito da máquina de negócios. O outro secundou que sim, e que viesse agorinha, já porque a velha Seiusi tinha saído com as 2 filhas e podiam negociar mais folgado. Então Macunaíma emprestou da patroa a pensão uns pares de bonitezas, a máquina rouge, a máquina meia de seda, a máquina combinação com cheiro de casca sacaca, a máquina cinta aromada com capim cheiroso, a máquina decoletê, úmida de patchouli, a máquina mitênis. Todas essas bonitezas de pendurou os 2 mangarás no peito e se vestiu assim. Para completar, ainda barriou com o azul de pau campeche os olhinhos de piá que se tornaram languidos. Era tanta coisa que ficou pesado, mas virou numa francesa tão linda que se defumou com Jurema e alfinetou um raminho de pinhão paraguaio no patriotismo para evitar quebranto. Foi no palácio de Venceslau Pietro Pietra, e Venceslau Pietro Pietra era o gigante piaimã comedor de gente. Saindo da pensão... Ai, perdão, gente. Saindo da pensão, Macunaíma topou com um beija-flor com um rabo de tesoura. Não gostou da caguira e não pensou em abandonar o rendezvous. Porém, como promessa é dívida, fez um esconjuro e seguiu. Lá chegando, encontrou o gigante no portão, esperando. Depois de muitos salamaleques, Piaimã tirou os carrapatos da francesa e levou-a para uma alcova lindíssima com esteios de acaricoara
e tesouras de taúba. O assoalho era um xadrez de muirapiranga e pau cetim. A alcova estava mobiliada com as famosas redes brancas do Maranhão. Bem no centro havia uma mesa de jacarandá, esculpido, arranjada com louça branco encarnada de breves e cerâmica de Belém, dispostas sobre uma toalha de renda tecidas com fibra de bananeira. Numas bacias enormes originárias das cavernas do rio Cunani, fumegava o tacacá com tucupi, sopa feita com um paulista vindo dos frigoríficos da Continental. Uma jacarezada e polenta. Os vinhos eram um puro de Ica Subidor, vinho de Iquitos, um ponto de imitação de Minas, uma caixuma de 80 anos, champanhe de São Paulo bem gelado e um extrato de genipapo famanado e ruim como 3 dias de chuva. Ainda havia dispostos, com arte enfeitadeira e muitos recortados de papel, os esplêndidos bombons Fauchi e biscoitos do Rio Grande empilhados, em cuias de um preto brilhante de Cumaté, com desenhos esculpidos a canivete, provindas de Monte Alegre. A francesa sentou numa rede e, fazendo gestos graciosos, principiou mastigando. Estava com muita fome e comeu bem. Depois, tomou um copo de puro para rebater e resolveu entrar o assunto no chapéu de sol aberto. Foi logo perguntando a si, o gigante, se era verdade que possuía uma muiraquitã com forma de jacaré. O gigante foi lá dentro e voltou com um caramujo na mão. Puxou para fora dele uma pedra verde. Era Muiraquitã. Macunaíma sentiu um frio por dentro de tanta comoção e percebeu que ia chorar. Mas disfarçou, bem perguntando se o gigante não o queria vender a pedra. Porém, Venceslau Pietro Pietra ficou faceiro, dizendo que vendida não dava a pedra não. Então, a francesa suplicando para levar a pedra de emprestado para casa. Venceslau Pietro Pietra, mais uma vez, piscou faceiro, quando de emprestado não dava a pedra também não. Você imagina que vou cedendo com as 2 risadas, francesa? Qual? Mas eu estou querendo tanto a pedra, vá querendo, pois tanto se me dá como me dava regatão. Regatão uma ova, francesa, dobra a língua, colecionador. Foi lá dentro e voltou carregando um grajaú, tamanho feito de imbira e de cheirinho de pedra. Tinha turquesas, esmeraldas, berilos, seixos polidos, ferragem como forma de agulha, crisólita, pingo d'água, tinideira, esmeril, lapinha, ovo de pomba, osso de cavalo, machados, facões, flechas de pedra lascada, gris, obeliscos, mesas mexicanas, ouro guianense, pedras ornitomorfas de Iguape, opalas de Igarapé Alegre, rubis e granadas do rio Curupi, e matotingas do rio de Graças, itacolumitos, trumalinas de Vupabuçu, blocos de titânio do rio Piriá, bauxitas do Ribeirão do Macaco, fósseis calcários de pirabas, pérolas de Cametá, rochedo tamanho que Oaque, o pai de Tucano, atirou com a sabaratana lá do alto daquela montanha. Um litóglifo de Calamari tinha todas essas pedras no Grajaú. E então, Piaimã contou para a francesa que ele era um colecionador célebre, colecionava pedras, e a francesa era Macunaíma, o herói. Piaimã confessou que a joia da coleção era mesmo a Muiraquitã, com forma de jacaré, comprada ali por 1000 contos da imperatriz das Icamiabas, lá nas praias da lagoa de Jaciuruá. E tudo era mentira do gigante. Ele sentou na rede, muito rente da francesa, muito, e falou murmuriando com que ele era 8 ou 80. Não vendia, não emprestava pedra, mas porém era capaz de dar. Conforme o gigante estava era querendo brincar com a francesa. Quando, por causa do jeito de Piaimã, o herói, se estendeu o que significava o tal conforme, ficou muito inquieto. Matutou. Será que o gigante imagina que eu sou francesa mesmo? Cai fora, perdoando sem vergonha. E saiu correndo pelo jardim. O gigante correu atrás. A francesa pulou numa moita para se esconder, porém já estava uma pretinha lá. E Macunaíma cochichou para ela. Caterina, sai daí, sim. Caterina nem gesto. Macunaíma, já meio empinimado com ela, cochichou.
Já empenimado com ela, cochichou. Cadê que? Caterina, sai daí, que senão te bato. A mulatinha ali. E então Macunaíma deu um bruto de um tapa na peste e ficou com a mão grudada nela. Caterina, me larga, minha mão e vai-te embora que eu te dou mais tapa. Caterina! Caterina era mais uma boneca de cera de carnaúba, posta ali pelo gigante. Ficou bem quieta. Macunaíma deu outro tapa com a mão livre e ficou mais preso. Caterina, Caterina, me larga minhas mãos e vai-te embora, Pichain. Senão te dou um pontapé. Deu o pontapé e ficou mais preso ainda. Afinal, o herói ficou inteirinho grudado na catita. E então chegou o Piaimã com um cesto. Tirou a francesa da armadilha e berrou pro cesto. Abra a boca, cesto. Abra a vossa grande boca. O cesto abriu a boca e o gigante despejou o herói nele. O cesto fechou a boca outra vez. Piaimã carregou-o e o voltou. A francesa, em vez de bolsa, estava armada com menier, que serve para guardar as flechinhas de sarabatana. O gigante deixou o cesto encostado na porta da entrada e afundou casa adentro para guardar o mene entre as pedras da coleção. Porém, o mene era de pano cheirando piché de caça. O gigante desconfiou daquilo e perguntou: Vossa mãe é tão cheirosa e gordinha que nem você, criatura? E revirou os olhos de gozo. Ele estava maliciando que o Maine era filhinho da francesa, e a francesa era Macunaíma, o herói. Lá do cesto, ele escutou a pergunta e principiou, ficando excessivamente inquieto. Pois então será mesmo que esse tal de Venceslau imagina que passei por debaixo de algum arco da velha para ter mudado a natureza? Te esconjuro, credo! E então assoprou raiz de cumacá em pó que bambeia cordas, bambeou o amarrelho do cesto e pulou para fora. Ia saindo quando topou o jaguar do gigante que chamava Xarel, nome de peixe para não ficar hidrófobo. O herói teve medo e se desembestou numa chispada mãe parque adentro. O cachorro correu atrás. Correram e correram. Passaram lá à frente, na ponta do calabouço, e tomaram o rumo de Guarajá-Mirim e voltaram para leste. Em Itamaracá, Macunaíma passou um pouco folgado e teve tempo de comer uma dúzia de manga jasmim, que nasceu do corpo de Dona Sancha, dizem. Rumaram para o sudoeste, nas alturas de Barbacena, e o fugitivo avistou uma vaca do alto de uma ladeira, calçada com pedras pontudas. Lembrou de tomar leite. Subiu o espeto pela capistrana para não cansar, porém a vaca era de raça gozerá muito brava. Escondeu o leitinho pobre, mas Macunaíma fez uma oração assim: Valei-me Nossa Senhora, Santo Antônio de Nazaré, a vaca mansa da leite, a braba das quiser. Macunaíma lembra como é que é o nome dele, gente? Peguei a referência do Matheus Nastergaile lá, Volta Compadecida. Que legal. A vaca achou graça, deu leite, o herói chispou pro sul, atravessando o Paraná, já de volta das pampas, bem que ele queria trepar numa daquelas árvores, porém os nativos estavam na cola dele, e o herói, isso vinha que vinha cochoado pelo jaguara, e gritava, sai pau! E desviava de cada castanheira, de cada pau d'arco, de cada cumaru, bom de trepar. Adiante da cidade, na Serra do Espírito Santo, quase arrebentou a cabeça numa pedra com muitas pinturas esculpidas, que não se entendia. De certo, era dinheiro enterrado. Porém, Macunaíma estava com pressa e flechou para as barrancas da ilha de Bananal. E, enfim, enxergou um formigueiro de 30 metros, abrindo um olho no resto do chão, bem na frente. Babafustou, subindo pelo buraco adentro, e se encolheu no alto. O jaguara ficou acuando ali. Então, o gigante veio, topou com o jaguara, acuando o formigueiro. Bem na entrada francesa perderam uma correntinha de prata. Meu tesouro está aqui, murmurou o gigante. Então o jaguara desapareceu. Piaimã arrancou da terra com raiz e tudo uma palmeira inajá, e nem deixou o sinal no chão. Cortou o grilo do pau e enfiou pelo buraco por amor de fazer a francesa sair. Porém, Jacaré saiu? Nem ela. Abriu as pernas e o herói ficou, como se diz, empalado na inajá. Vendo que a francesa não saía mesmo, Piaimã foi buscar pimenta. Trouxe uma correição das formigas aniquilãs, que é pimenta de gigante, e botou-as no buraco. Elas ferraram no herói, mas nem assim mesmo a francesa saiu. Piaimã jurou vingança, pinchou fora as anaquilãs e gritou para Macunaíma:
Agora eu te agarro mesmo, porque vou buscar a jararaca LT. Quando ouviu isso, o herói gelou. Com a jararaca ninguém pode não, gritou pro gigante. Espera um bocado, gigante, que eu já saio. Porém, para ganhar tempo, tirou os mangarás do peito e botou na boca do buraco, falando: primeiro bota isso pra fora, faz favor. Piaimã estava furibundo que atirou os mangarás longe. Macunaíma presenciou a raiva do gigante. Tirou a máquina de coletê, pôs ela na boca do buraco, falando outra vez: bota isso pra fora, por favor. Piaimã ainda tirou o vestido mais longe. Então Macunaíma botou a máquina cinta e depois a máquina sapatos e foi fazendo assim com todas as roupas. O gigante, isso já estava fumando de tão danado. Jogava tudo sem nem olhar o que era. Então, de mansinho, o herói pôs o senhor dele na boca do buraco e falou: agora me bote pra fora, só mais esta cabaça fedorenta. Piaimã, cego de raiva, agarrou no sim senhor, sem ver o que era aquilo, etiou o sim senhor com o herói e tudo, légua e meia adiante. Ficou esperando pra sempre, enquanto o herói, lá longe, ganhava os mororós. Chegou na pensão, tomando a bênção do cachorro, chamando o gato de tio, só vendo. Suando, esfolado, com fogo nos olhos, botando os bofes pela boca. Descansou um pedaço e, como estava, arado de fome, bateu uma fritada de sururu de Maceió, um pato seco de Marajó, molhando a janta com mocororó e descansou. Macunaíma estava muito contrariado. Venceslau Pietro Pietra era um colecionador, célebre e ele não. Suava de inveja e afinal resolveu imitar o gigante. Porém, não achava graça em colecionar pedras, porque já tinha uma imundice delas na terra dele pelos espigões, nos manadeiros, nas corredeiras, nas seladas e gupiaras altas. Todas essas pedras já tinham sido vespas, formigas, mosquitos, carrapatos, animais, passarinhos, gentes e cunhãs e cunhatãs, e até graças das cunhãs e das cunhatãs, para que mais pedra que é tão pesado carregar? Estendeu os braços com moleza e murmurou: ai, que preguiça! Matutou e resolveu. Fazia uma coleção de palavras feias de que gostava tanto. Se aplicou num átimo, reuniu milietas dela e todas as falas vivas, até nas línguas grega e latina que estava estudando um bocado. A coleção italiana era completa, com palavras para todas as horas do dia, todos os dias do ano, todas as circunstâncias da vida e sentimentos humanos. Ai, nossa, essa cadeira que tá triste, tem hora. Cadê ela? Tá. Cada bocagem, mas a joia da coleção era uma frase indiana que nem se fala. Conto 7. Macumba. Macunaíma estava muito contrariado e não conseguia reaver a Moiractã, e isso dava ódio. O melhor era matar Piaimã. E então saiu da cidade e foi no mato fulano experimentar força. Campeou légua e meia e afinal enxergou uma peroba sem fim. Enfiou o braço na sapoemba e deu um puxão para ver se arrancava o pau, mas só o vento sacudia a folhagem na altura, porém. Ainda não tenho bastante força, não. Macunaíma refletiu. Agarrou num dente do ratinho chamado Cro, fez uma bruta incisão na perna, de preceito para quem é frouxo, e voltou sangrando para a pensão. Estava desconsolado de não ter força ainda, e vinha numa distração tamanha que deu uma topada. E então, de tanta dor, viu o herói no alto, aquelas estrelas, e entre elas enxergou Capei, minguadinha, cercada de névoa. Quando mingua, a luna, não comeces coisa alguma, suspirou, e continuou consolado. No outro dia, o tempo estava inteiramente frio, e o herói resolveu se vingar de Venceslau Pietro Pietra, dando uma sova nele para esquentar. Porém, por causa de não ter força, tinha mais era medo de gigante. Pois então resolveu tomar um trem e ir no Rio de Janeiro se socorrer de Exu Diabo, em cuja honra se realizava uma macumba no outro dia.
Era junho e o tempo estava inteiramente frio. A macumba se rezava lá no mangue de Zumbu da tia Ciata, feiticeira como não tinha outra, mãe de santo fama nada, e com moleza murmurou. Com mãe de santo fama nada e cantadeira ao violão. Às 20 horas, Macunaíma chegou na biboca, levando debaixo do braço o garrafão de pinga, obrigatório. Já tinha muita gente lá, gente direita, gente pobre, advogados, garçons, pedreiros, meias colheres, deputados gatunos, todas essas gentes e a função ia principiando. Macunaíma tirou os sapatos e as meias como os outros e enfiou no pescoço a milonga feita de cera de vespa, tatucaba e raiz seca de assacu. Entrou na sala cheia e, afastando a mosquitada, foi de quatro saudar a candomblezeira, imóvel, sentada na tripeça, não falando um isso. Tia Ciata era uma negra velha com um século no sofrimento. Já vevó e galguincha, com a cabeleira branca, esparramada feito luz em torno da cabeça pequetita. Ninguém mais não enxergava os olhos dela. Era só um desses... Era só um dos ossos da compridez e já sonolentava, prependendo o chão da terra. Vai, um rapaz, filho de Oxum, falava um filho de Nossa Senhora da Conceição, cuja macumba era em dezembro, e distribuiu uma vela acesa para cada um dos marinheiros, marceneiros, jornalistas, ricaços, gamelas, fêmeas e empregados públicos, muitos empregados públicos. Todas essas gentes, e apagou o bico de gás alumiando a saleta. Então, a macumba principiou de deveras, se fazendo um sairê para saudar os santos. E era assim. Na ponta, vinha o Ogã tocador de atabaque, um negrão filho de Ogum, bexiguento e fadista de profissão, se chamando Lelê Rui Barbosa, tabaque e mexemixia, acertando num ritmo que manejou toda a procissão. E as velas jogaram nas paredes de papel com florzinhas, sombras temendo vagarentas, meio assombração. Atrás do Ogã vinha tia Ciata, quase sem se mexer, só beiços puxando a reza monótona. E então seguiam os advogados taifeiros, curandeiros, poetas, heróis, gatunos, portugas, senadores, todas essas gentes dançando e cantando sem resposta da reza. E era assim. Vamos, saravá. Tia Ciata cantava o nome do senhor que tinham que saudar, o Olorum, e a gente ia secundando. Vamos, saravá. Tia Ciata continuava, o boto tucuxi, e a gente secundando. Vamos, saravá. Docinho numa reza muito monótona. O Iemanjá, Anamburucu e Oxum, 3 mães d'água. Vamos, saravá! Assim, e quando tia Citara parava gritando com gesto imenso. Sai, Exu! Porque Exu era o diabo coxo, um capiroto malévolo, mas bom, porém, para fazer malvadezas. E era um tormento na sala uivando. Exu, nosso padre Exu, e o nome do diabo reboava com o estrondo diminuindo o tamanho da noite fora. O sairê continuava. O Reinagô, vamos saravá, docinho na reza monota. O Baru, vamos saravá. Quando senão tia Ciata parava gritando com um gesto imenso. Sai, Exu, porque o Exu era pé de pato, uma jananaíra malévolo. E de novo era tormento na sala uivando. Exu nosso padre Exu, e o nome do diabo reboava com estrondo, encurtando o tamanho da noite. Oxalá, vamos saravá. Era assim, saudaram todos os santos da pagelança, o boto branco que dá os amores, Xangô, Molu, Iroco, Oxóssi, Boiúna, Mãe Feroz, o Batalá que dá força. Gente, que isso? Vamos gravar. Que dá força para brincar muito. Todos esses santos de o sairê se acabou. Tia Ciata sentou na tripeça num canto. Ai, gente, peraí que tá muito confuso aqui. Esse livro. Eu odeio ler livro assim.
Isso. Espera aí, só um minutinho, gente. O Batalaque dá força para brincar muito e todos esses santos o saíram se acabou. Tia Seata sentou na tripeça num canto e toda aquela gente suando. Médicos, padeiros, engenheiros, rábulas, polícias, criadas, forcas, assassinos, macunaíma, todos vieram botar as velhas no chão, rodeando a tripeça. As velas jogaram no teto a sombra da mãe de Santa imóvel. Já quase todos tinham tirado algumas roupas e o respiro ficava chiado por causa do cheiro de mistura budum, cotipiti e o suor de todos. E então veio a vez de beber. Foi lá que Macunaíma provou pela primeira vez o caxiri temível cujo nome é cachaça. Provou, estalando com a língua feliz e deu uma grande gargalhada. Depois da bebida, entre bebidas, seguiram as rezas de invocação. Todos estavam inquietos, ardentes, desejando que um santo viesse na macumba daquela noite. Fazia tempo que nenhum não vinha, por mais que os outros pedissem, porque a macumba da tia Seata não era que nessas macumbas falsas, não. E sempre o pai de terreiro fingia vir Xangô, Oxóssi qualquer para contentar os macumbeiros. Era uma macumba séria. E quando o santo aparecia, aparecia de veras sem nenhuma falsidade. Tia Seata não permitia dessas desmoralizações de zungu dela e fazia mais de 12 meses que Ogum nem Exu não apareciam no mangue. Todos desejavam que Ogum viesse. Macunaíma queria Exu só para se vingar do Venceslau Pietro Pietra. Entre golinhos de abrideira, um dos joelhos, outros de 4, todas essas gentes seminuas rezavam em torno de uma feiticeira pedindo a aparição de um santo. À meia-noite, foram lá dentro comer o bode cuja cabeça e patas estavam lá no peji, na frente da imagem de Exu, que era um tacuru de formiga com 3 conchas, fazendo olhos e boca. O bode fora morto em honra do diabo e salgado com o pó de chifre e esporão de galo de briga. A mãe de santo puxou a comilança com respeito e 3 pelos sinais de atravessado. Toda a gente, vendedores, bibliófilos, pés rapados, acadêmicos, banqueiros, todas essas gentes dançando em volta da mesa cantavam. Bamba querê, sai aruê, bom gigongô, sai orobô, ô muguzá, bom acaçá, vancei yamanjá, de pai gengue, Conversando, pagodeando, devoraram o bode consagrado e cada qual buscando o garrafão de pinga dele porque ninguém não podia beber no de outro. Todos beberam muita caninha, muita. O trabalho foi denso. Macunaíma dava grandes gargalhadas e de repente derrubou o vinho na mesa. Era sinal de alegrão para todos que imaginavam que o herói era o predestinado daquela noite santa, mas não era não. Nem bem reza começou e se viu pular no meio da saleta uma fêmea, obrigando todos a silêncio, como um gemido meio choro de puxar canto novo. Foi um tremor em todos e as velas jogaram a sombra de Cunhã, que nem monstro retorcido para o canto do teto. Era Exu. Ogã pelejava batendo a tabaque para perceber os ritmos doidos do canto novo, canto livre, de notas afobadas, cheios de saltos difíceis, êxtase maluco, baixinho, tremendo de fúria. Cadê? E a polaca, muito pintada na cara, com as alças da combinação arrebentadas, estremecia no centro da saleta, já com gorduras quase inteiramente nuas. Os peitos dela balangavam, batendo nos ombros, na cara e depois na barriga. Juquei com estrondo, e a ruiva cantando, afinal, espuminha rolou dos beiços desmanchados e ela deu um grito que diminuiu o tamanhão das noites mais, caiu no santo e ficou dura. Passou um tempo de silêncio sagrado, então tia Seata se levantou da tripeça que uma mazambia substituiu no sufragante por um banco novo, nunca sentado, agora pertencendo para outra. A mãe de terreiro veio vindo, Ogã vinha com ela, todos os outros estavam de pé, achatando nas paredes. Só tia Seata veio vindo e chegou junto no corpo duro da polaca, no centro da saleta.
A feiticeira tirou a roupa, ficou nua, só com os colares, os braceletes e os brincos das contas da prata pingando nos ossos. Foi tirando da cuia que Ogã pegava o sangue coalhando no bonde, gemido, esfregando a pasta na cabeça de Babalaô. Mas quando derramou o efém verdento em riba, a Tura se estorceu gemida e o cheiro iodado embebedou o ambiente. Então a mãe de santo entoou a reza sagrada do Exu, melopéia monótona. Quando acabou, a fêmea abriu os olhos, principiou se movendo bem diferente de já hoje. Não era mais fêmea, era cavalo do santo. Era Exu. Exu era um romãozinho que viera ali com todos para macumbar. O par de luas executavam um jongo improvisado e festeiro e ritmavam com estalos dos ossos da tia. Os juques dos peitos da gorda e o ogã batidos chatos. Todos estavam nus. Também se esperava a escolha do filho de Exu pelo grande cão presente. Jongo temível, Macunaíma fremia da esperança, querendo que o Caiapemba para pedir a Tunda em Venceslau Pietro Pietra. Não se sabe o que deu nele de supetão. Entrou gingando no meio da sala, derrubou o Exu e caiu por cima brincando com Vitória. E a consagração do filho de Exu novo era celebrada por licenças de todos e se urarizaram em honra do filho de novo de Icá. Terminada a cerimônia, o diabo foi conduzido pela tripeça, principiando a adoração. Os ladrões, os senadores, os jecas, os negros, as senhoras futeboleres, todos vinham se rojando por debaixo do pó, alaranjando a saleta e depois de batida a cabeça, com o lado esquerdo no chão, beijavam os joelhos, beijavam todo o corpo de Uamote. A polaca vermelha tremendo, rija, pingando espuminha da boca, em que todos molhavam o mata-piolho para se benzerem de atravessado, gemiam os roncos regolgados, meio choro, meio gozo, e não era polaca mais, era Exu, o Jurupari mais macanudo daquela religião. Depois que todos beijaram, adoraram e se benzeram muito, foi a hora dos pedidos e promessas. Um carniceiro pediu para todos comprarem carne doente dele e Exu consentiu. Um fazendeiro pediu para não ter mais saúva nem maleita no sítio dele e Exu se riu, falando que isso não consentia não. Um namorista pediu para a pequena dele conseguir um lugar de professora municipal para casarem e Exu consentiu. O médico fez um discurso pedindo para escrever com muita elegância a fala portuguesa e Exu não consentiu. Assim, afinal, veio a vez de Macunaíma, o filho do novo do Fute. E Macunaíma falou: venho pedir para o meu pai por causa de que estou muito contrariado. Como se chama? Perguntou o Exu. Macunaíma, o herói. O maioral resmungou: nome principiado por Mateimacina, mas recebeu um carinho o herói e prometeu tudo o que ele pedisse porque Macunaíma era filho. E o herói pediu que Exu fosse sofrer Venceslau Pietro e Pietra, que era o gigante Piaimã, comedor de gente. Então foi horroroso o que se passou. Exu pegou 3 pauzinhos de erva cidreira benta por padre apóstata, jogou para o alto, fez encruzilhada, mandando o eu de Venceslau Pietro Pietra vir dentro dele, Exu para apanhar. Esperou o momento do eu do gigante, e o eu do gigante veio, entrou dentro da fêmea, e Exu mandou o filho dar a sova no eu que estava encarnado no corpo polaco. O herói pegou uma tranca e chegou aí em Exu com vontade, depois que mais deu. Exu gritava: me espanca devagar que isso dói, também tenho família, isso dói. Enfim, roxo, de panca sangrando pelo nariz, pela boca, ouvidos, caiu desmaiado no chão. E era horroroso. Macunaíma ordenou que o gigante fosse tomar um banho salgado e fervendo, e o corpo de Exu fumegou, molhando o terreno. Macunaíma ordenou que o gigante fosse pisando o vidro através de um mato de urtiga e a garra compadre até as grunhas da Serra dos Andes em pleno inverno, e o corpo de Exu sangrou com lapos de vidro, unhadas e espinhos e queimaduras de urtiga, ofegando de fadiga e tremendo de tanto frio. Era horroroso, e Macunaíma ordenou que Venceslau Pietro Pietra recebesse guampaço de um marruá,
coice de um bagual, a dentada de um jacaré e os ferrões de 40 vezes e 40 mil formigas de fogo. E o corpo de Exu retorceu, sangrando e empolando na terra, com uma carreira de dentes numa perna, com os 40 vezes e 40 mil ferroadas de formiga na pele invisível, com a testa quebrada pelo casco de um bagual e o furo da aspa aguda na barriga. A saleta se encheu de um cheiro intolerável, e Exu gemia: me chifra devagar, que isso dói, também tenho família, isso dói. Macunaíma ordenou muito tempo muitas coisas assim, e tudo eu de Venceslau Pietra aguentou pelo corpo de Exu. Afinal, a vingança do herói não pôde inventar mais nada e parou. A fêmea só respirava levinho, largada no chão de terra. Tem um silêncio fatigado, e era horroroso. Lá no Palácio da Rua Maranhão, em São Paulo, tinha um corre-corre sem parada. Vinham médicos, veio assistência, todos estavam desesperados. Venceslau Pietra sangrava todo urrando, mostrava uma chifrada na barriga, quebrou a testa, que parecia coice de potro, queimando engrelado, mordido todo cheio das manchas e galos de uma tremendera sova de pau. Na macumba, continuava o silêncio de horror. Tia Seata veio, maneira, e principiou rezando a reza no maior diabo. Era a reza sacrílega de todas, que encerrando uma palavra da morte, e a reza do nosso Padre Exu era assim: Padre Exu, achados que vós estáis no terreno do inferno da esquerda de baixo, nós te queremos muito, nós tudo, queremos e queremos. O Pai nosso Exu de cada dia nos dai hoje, seja feita a vossa vontade, assim também no terreiro da Sanzala, que pertence para o nosso Padre Exu, e por todo sempre que assim seja. Amém. Para a glória, para a pátria, Gegê de Exu. Glória para o filho de Exu. Macunaíma agradeceu. Aí a tia acabou. Chico era um príncipe que Gegé que virou nosso Padre Exu do século seculouro, para sempre que assim seja. Para sempre que assim seja. Amém. Exu ia sarando, tudo foi desaparecendo por encanto quando a caninana circulou e o corpo da polaca virou são outra vez. Se escutou uma bolha tamanha e tomou o espaço um cheiro de breu queimado, enquanto a fêmea deitava pela boca um anel de azevite. Então voltou do desmaio, vermelha e gorda, só que muito fatigada. E agora estava só a polaca ali, Exu tinha ido embora. E para acabar, todos fizeram festa junto, comendo com um bom presunto e dançando um samba de arromba, em que todas essas gentes se alegraram com muitas pandegas liberdosas. E então acabou-se fazendo a vida real. E os macumbeiros de Macunaíma, Jaime Ovalle, Dodô, Manu Bandeira, Blay Sendars, Ascenso Ferreira, Raul Bop, Antônio Bento e todos esses macumbeiros saíram na madrugada. Macunaíma, conto 8, veio a sol. Macunaíma ia seguindo e topou com a árvore volemã bem alta. Num galho estava um pitiguari que nem bem enxergou o herói e se desgoelou cantando: olha o caminho que vem, olha o caminho quem vem. Macunaíma olhou para cima com a intenção de agradecer, mas Volomã estava cheinha de fruta. O herói vinha dando horas de tanta fome e a barriga dele empacou, espiando aquelas sapotas e sapotilhas, sapotis, bacuris, abricôs, mucajás, miritis, guajibus, melancias, ariticuns e todas essas frutas. Volomã me dá uma fruta, e Macunaíma pediu. O pau não quis dar. Então o herói gritou 2 vezes: boioiô, boioiô, kizama kizu. Caíram todas as frutas e ele comeu bem. O Volomã ficou com ódio, pegou o herói pelos pés e atirou-o para além da Baía de Guanabara, numa ilha deserta, habitada antigamente pela ninfa Alamoa, que veio com os holandeses. Macunaíma pendia tanto de fadiga que pegou no sono durante o pulo. Caiu dormindo embaixo de uma palmeirinha guairô muito aromada, onde o urubu estava encarapitado. Ora, o pássaro careceu de fazer necessidade. Fez e o herói ficou escorrendo sujeira de urubu. Já era de madrugadinha e o tempo estava inteiramente frio. Macunaíma acordou tremendo, todo enlambuzado. Assim mesmo, examinou bem a pedra mirim de ilhota para ver se não havia alguma cova com dinheiro enterrado. Não havia não, nem a correntinha encantada de prata que indica para o escolhido tesouro de holandês. Havia só as formigas jacutiguás ruivinhas. E então passou Kaiuanog, a estrela da manhã. Macunaíma, já meio enjoado de tanto viver, pediu para que ela o carregasse para o céu. Kaiuanog foi se chegando, porém o herói fedia muito.
Vá tomar banho, ela fez e foi-se embora. Assim nasceu a expressão vá tomar banho, que os brasileiros empregam se referindo a certos imigrantes europeus. Vinha passando Capê a lua, e Macunaíma gritou para ela, sua bênção, Dindia Lua. E ela se secundou. E então ele me pediu para a lua que o carregasse para a ilha de Marajó. Capê veio chegando, porém Macunaíma estava fedendo por demais. Vá tomar banho, ela fez e foi-se embora. E a expressão se fixou definitivamente. Macunaíma gritou por Capê, pelo menos, que desse um foguinho para ele aquecer. Peça no vizinho, ela fez apontando para o sol que já vinha lá longe remando pelo Paranaguaçu e foi-se embora. Macunaíma tremia, que mais tremia, e o urubu sempre fazendo necessidade em riba dele. Era por causa da pedra ser muito pequetitinha. Vinha chegando vermelha e toda molhada de suor. E veio era sol. Foi muito bom para Macunaíma porque lá em casa ele sempre dera presentinhos de bolo de aipim para o sol lamber secando. Veio tomou Macunaíma na jangada, que tinha uma vela cor de ferrugem pintada com muruci, e fez 3 filhas limparem o herói, catarem carrapatos e examinarem se as unhas deles que estavam limpas. Macunaíma ficou alinhando outra vez, porém por causa dela estar vermelha e tão suando o herói que maliciava que a coroca era mesmo a sol. Boa dá sol o pântio dos pobres. Por isso, pediu para que ela chamasse Vei com seu calor, porque ela estava lavadinho, mas tremendo tanto de frio. Verá sol mesmo e andava matinando para fazer Macunaíma gerro dela. Só que ainda não podia aguentar ninguém, porque era cedo demais e não tinha força. Para distrair a espera, subiu um jeito e as 3 filhas dela fizeram muitos cafunés e cosquinhas no corpo de todo o herói. Ele dava risadas chatas, se espremendo de cócegas e gostando muito. Quando elas paravam, pedia mais, estorcendo já de antigoso. Veio, pôs o reparo na servergonhice do herói e teve raiva. Foi ficando sem vontade de tirar fogo do corpo e esquentar ninguém. Então as cunhatãs agarraram-se na mãe, amarraram bem ela Macunaíma, e ela e Macunaíma, dando muitos munhecaços na barriga da buruaca, saiu como um fogaréu por detrás de todos que se aquentaram. Principiou um calorão que tomou a jangada, se alastrou nas águas e dourou a face limpa do ar. Macunaíma, deitado na jangada, lagarteava numa quebreira azul, e o silêncio alargando tudo. Ai, que preguiça! O herói suspirou. Se ouvia o murmurejo da onda, só veio um enfaro feliz subindo pelo corpo de Macunaíma, que era bom. A cunhatã, moça, mas batia o urucungo que a mãe trouxera da África. Era vasto o Paraná e não tinha uma nuvem de gupiara elevada no céu. Macunaíma cruzou as munhecas no alto por detrás, fazendo um cabeceiro com as mãos, e enquanto a filha da luz, mais velha, afastava os mosquitos borrachudos, e em quantidade, a terceira sinoca, com pontas das tranças, fazia estremecer o gosto da barriga do herói. E era se rindo em plena felicidade, parando para gozar de estrofe em estrofe que ela cantava assim. Quando eu morrer não me chores, deixo a vida sem saudade. Mandu sarará, tive por pai o desterro, por mãe a infelicidade. Mandu sarará, papai chegou e me disse, não há de ter um amor. Mandu sarará, mamãe veio e me botou um colar feito de dor. Mandu sarará, que o tatu prepare a cova dos seus dentes desdentados. Mandu sarará, para o mais desinfeliz de todos os desgraçados. Mandu sarará. Era bom, o corpo dele relumeava o ouro cinzentando nos cristalzinhos do sal, e por causa do cheiro da maresia, por causa do remo pachorrento de véi, com a barriga assim, mexendo com cosquinhas de mulher. Macunaíma gozou do nosso gozo. Puxa avante, que filha de uma de gostosura, gente, exclamou. E cerrando os olhos malandros com a boca e rindo com um riso moleque safado de vida boa, o herói gostou e adormeceu. Quando a Jacumã de Veio não embalou mais o sono dele, Macunaíma acordou. Lá no longe se percebia mais que tudo um arranha-céu cor-de-rosa. A jangada estava bicada na caiçara de uma maloca sublime do Rio de Janeiro. Ali mesmo, na beira da água, tinha um cerradão comprido, cheinho de árvore de pau-brasil e com palácios de cor nos 2 lados. E o cerradão era a Avenida Rio Branco.
Aí que mora Vei a Sol com as suas filhas de luz. Vei queria que Macunaíma ficasse genro dela, porque afinal de contas ele era um herói e tinha dado tanto bolo de aipim para ela chupar secando que falou: meu genro, você carece de casar com uma das minhas filhas. O dote que dou para ti é Europa, França e Bahia. É Europa, França e Bahia. Mas, porém, você tem que ser fiel e não andar assim brincando com as outras cunhãs por aí. Macunaíma agradeceu e prometeu que sim, jurando pela memória da mãe dele. E então veio e saiu com as 3 filhas para fazer o dia no Cerradão, ordenando mais uma vez que Macunaíma não saísse da jangada para não andar brincando com as outras cunhãs por aí. Macunaíma tornou a prometer, jurando outra vez pela mãe. Nem bem veio com as 3 filhas que entraram no Cerradão que Macunaíma ficou cheio de vontade de ir brincar com uma cunhã. Acendeu um cigarro e a vontade foi subindo. Lá por debaixo das árvores passavam muitas cunhãs, cunhé se mexendo com talento e formosura. Pois que o fogo devolve tudo, e Macunaíma exclamou: não sou frouxo, agora para mulher me fazer mal. E uma luz vasta brilhou no cérebro dele. Se ergueu na jangada, com os braços oscilando por cima da pátria, e decretou solene: pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são. Pulou da jangada no sufragante, foi fazer continência diante da imagem de Santo Antônio, que era capitão de regimento. Depois deu em cima de todas as cunhãs por aí. Logo topou uma que fora varinha lá na terrinha de compadre, chegadinho, e ainda cheirava no mais. Um fartum bem de peixe. Macunaíma piscou para ela e os dois vieram na jangada brincar. Fizeram bastante, eles brincaram. Agora estão se rindo um pro outro. Quando veio com suas 3 filhas, chegaram no dia e era a boca da noite, as moças que vinham na frente encontraram Macunaíma e a portuguesa brincando mais. Então as 3 filhas da luz se zangaram. Então é assim que se faz herói? Pois nossa mãe veio e não falou para você não sair da jangada e não brincar com outras cunhãs por aí? Estava muito tristinho, o herói fez. Não tem que estar tristinho, nem mané tristinho, herói. Agora você vai tomar um pito de vossa mãe. E viraram muito zangadas para a velha. Veja, nossa mãe veio. O que o nosso genro fez. Nem bem a gente foi no Cerradão e ele lá escapuliu, deu em cima de uma boa, trouxe ela para vossa jangada e brincaram até mais. Agora estão se rindo um pro outro. Então a Sol queimou e ralhou assim: Ara, meus cuidados, pois não falei para você não dar em cima de nenhuma cunhã. Falei sim, e ainda por cima você brinca com ela na jangada minha. Agora estão se rindo um pro outro. Estava muito tristinho, Macunaíma repetiu. Pois se você tivesse me obedecido, casava com uma das minhas filhas e havia de ser sempre moço e bonitão. Agora você fica pouco tempo moço, tal qualmente os outros homens, e depois vai ficando mocetudo sem graça nenhuma. Macunaíma sentiu vontade de chorar e suspirou. Se eu soubesse... O se eu soubesse é santo que nunca valeu para ninguém, meus cuidados. Você o que é mais muito safadinho, isso sim. Não te dou mais nenhuma das minhas 3 filhas. Daí Macunaíma pisou nos calos também. Pois eu nem queria nenhuma das 3, sabe? 3 diabo. Então veio com as 3 filhas e foram pedir pouso no hotel e deixaram Macunaíma dormir com a portuga na jangada. Quando foi ali pela hora da madrugada, veio a Sol com as moças para darem passeio na Bahia. Encontraram Macunaíma com a portuguesa, ainda pegados no sono. Veio, acordou os dois e fez presente da pedra e vatou para Macunaíma. E a pedra de vatô dá fogo quando a gente quer. E lá se foi o Sol com as 3 filhas de luz. Macunaíma ainda passou esse dia brincando com a varina pela cidade. Quando foi de noite, eles estavam dormindo num banco do Flamengo quando chegou uma assombração medonha. Era minha Anaqueta Ibê, que vinha para engolir o herói. Respirava com dedos e escutava o umbigo, que tinha os olhos no lugar das mamicas. A boca era 2 bocas e estavam escondidas na dobra interior dos dedos dos pés. Macunaíma acordou com o cheiro da assombração e jogou no veado Flamengo fora. Então, Mianqueta Ibê comeu a varinha e se foi. No outro dia, Macunaíma não achou mais graça na capital da república. Trocou a pedra vató por um retrato até no jornal, voltou para a tábua do Igarapé e Tietê. Isso. Um beijo.